Estamos aqui reunidos na noite de hoje. O tema da palestra é Novo Tempo e o expositor será o nosso irmão Carlos Alberto Santana. Os avisos da noite de hoje: ainda temos as agendas para o ano de 2022 à venda na secretaria no valor de R$30. Outro aviso: no dia 14 de março de 2022, às 19 horas, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022, para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O outro aviso: nós pedimos a todos os passistas presentes que se sentirem disponíveis e à vontade para nos ajudar na hora do passe, na hora da prece final, no passe coletivo que está sendo realizado aqui no salão. A mensagem, a prece inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 40, em preparação. Diz o Senhor: porém as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e ele lhes serão pelo povo. Essa passagem está em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa até em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, meus irmãos, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, oportunidade de estudo, de reflexão, para que tenhamos e sejamos mensageiros do Reino de Deus. Assim, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nosso peito. Eu, antes de começar a palestra, gostaria de dizer que muito provavelmente eu desencarno hoje, porque eu estou vendo pessoas que há muito tempo eu não vejo. Eu estou achando que isso é um tipo de aviso, porque eu sempre pedi que eu partiria depois de uma palestra, não dentro da casa, fiquem tranquilos, quando eu estivesse a caminho da minha casa, entendeu? Então provavelmente a próxima data eu não cumprirei. Então preste bastante atenção nessa, deve ser minha última palestra nesta encarnação. O tema, obviamente, Novo Tempo, passa uma ideia de por que não novos tempos, porque o título é o título da música do Ivan Lins, e é esta música que será apresentada aqui, que nós vamos trazer uma interpretação
dessa letra, que, ora, é claro, ele escreveu num momento em que nós não tínhamos liberdade de falar, liberdade de nos expressar. Era um momento em que as liberdades estavam cerceadas. Então ele fala de um futuro novo tempo, das resistências daquela época, até que então a democracia voltou. Mas nós vamos trazer para os dias de hoje essa letra, ainda que, repetindo, ele escreveu para um outro contexto, mas nós vamos trazer para o nosso atual contexto, e vocês vão perceber que ela se encaixa de maneira perfeita, passando a ideia de que ele imaginava que isso iria se reproduzir de uma outra maneira, outras informações, mas ocorreriam assim. E na música, quem conhece a música do Ivan Lins sabe que ele diz: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Nós estamos mais atentos, apesar dos castigos. Que castigo? Quem é que está nos punindo através desse período de pandemia? É Deus? Algumas pessoas têm dito que Deus está nos punindo. Ora, lê do engano, erro crasso, grave, porque Deus só sabe nos amar. Deus não faz nada além de nos amar, nada além disso. Ah, mas Deus é justo, a justiça dele é perfeita porque Ele ama. E Ele entende que nós somos seres ainda em evolução. Foi Ele que nos criou. Se alguém conhece a nossa pequenez, é Ele. Se alguém conhece as nossas limitações, nossas autolimitações, é Ele. Entendendo que a vida nos dá obstáculos. Limites somos nós mesmos que nos damos. A vida nos dá condições de crescermos, de evoluir. Daí a ideia que a doutrina espírita trabalha e que eu abro mão do meu pensamento dentro da doutrina espírita, porque eu não preciso nem falar de mim. A doutrina é muito clara em determinar que a dor é nossa amiga. Como? Porque quando eu insisto em ficar parado, estático na minha jornada evolutiva, vem a dor para me movimentar mais uma vez para frente e para cima. Como dizia o Superman, para o alto e avante, ou seja, sempre em movimento, sempre em frente. Não tem, toda vez que você tenta parar, que você fica na chamada zona de conforto, como o nome já diz, é extremamente confortável, mas é uma zona, é uma área limitada, é um momento limitante da mente humana. E nós precisamos evoluir em duas asas muito bem distintas, mas de maneira mais próxima possível de igualdade nessa evolução. Porque são as asas que nos vão dar um voo mais alto em direção ao Pai, ao Ser Supremo, que é a asa do intelecto, é a asa da moral. Então não adianta eu somente me moralizar, não adianta eu somente me intelectualizar. Eu preciso crescer nas duas asas. Sendo assim, é necessário manter o processo evolutivo. Preciso alçar grandes voos. Pergunto a vocês, a galinha voa? Sim ou não? Sim ou não? Voa, e o recorde é conhecido atualmente de 43 segundos de um voo de uma galinha. Uma galinha conseguiu voar durante 43 segundos. Voa. Pergunto, altas, grandes altitudes? Não? Grandes distâncias? Mas voa. Por quê? Ainda que pesadas, suas asas estão em equilíbrio. Pega uma águia, um falcão, um gavião, voam grandes alturas, grandes distâncias, corpo mais leve, asas maiores, mas só conseguem voar porque as asas estão em equilíbrio. Não faça isso, é só para efeito de análise. Experimente tirar uma parte da asa, de uma das asas de uma águia. Te pergunto, ela voará? Não. Nem mesmo como uma galinha. E nem mesmo uma galinha. Ou seja, tirou o equilíbrio, o voo é instantaneamente cerceado, limitado. Nós precisamos evoluir. Não tem como fugir disso. Isso é necessário. Mas quando eu insisto em ficar do jeito que está ótimo, vem a dor e diz assim: tem mais para fazer, tem mais o que fazer, você precisa crescer mais. Quando nós insistimos em ficar confortáveis demais,
vem uma dificuldade. E quem coloca essa dificuldade para nós? É Deus? Às vezes sim. A dificuldade sim. Castigo não. Castigo é uma tal de psique. Já ouviu falar? E não estou falando da deusa grega. Estou falando da mente humana. Nossa mente é que nos pune, porque nós ficamos com as consciências pesadas. Entendemos que cometemos um erro, mas ao errarmos nós só temos dois caminhos a seguir, só dois, ou um ou outro, não tem como seguir os dois também. Ou nos lamentamos, ou aprendemos com os nossos erros. Aconselho veementemente a fazerem a segunda escolha, evoluir com os erros, porque o lamento não resolve. Quem quer mudar não chora, muda. Se você está arrependido, não chore, mude. É assim que funciona. Chorar não resolve. Ainda que você chore, você vai colocar para fora a dor, a angústia, mas vai ter que colocar o pé na estrada e bater o pó. Vai ter que seguir. Não tem como fugir. Então virá dor para me movimentar, porque eu necessito crescer. Eu preciso, faz parte da nossa existência. Isso está inato, programado em nossas mentes. René Descartes fez um teste certa vez, é chamado de em defesa da razão. Ele perguntou para várias pessoas, duas únicas perguntas, e impressionantemente todos responderam da mesma maneira, todos deram a mesma resposta. Ele perguntou inicialmente: você tem uma ideia do que é a perfeição? Uma ideia. E eles responderam: sim, eu tenho uma ideia do que é a perfeição. E logo após ele perguntou: você é perfeito? Não, de jeito nenhum. Ora, a partir dali Descartes defendeu dois argumentos. Primeiro, que a tendência ao processo evolutivo a crescer é inato, nasce conosco, não é aprendido. E se eu tenho uma ideia de perfeição, todos temos ideias de perfeição, mas conseguimos compreender que não somos perfeitos, podemos também dizer que Deus é improvável, mas não impossível. Estou falando de filosofia, que fique claro. Teologicamente eu afirmo: Deus existe e eu posso provar. Não sei se a minha prova é argumento suficiente nos presentes, mas eu sei que Ele existe. Mas filosoficamente eu tenho a convicção de que Ele existe. Mas na filosofia, se eu tenho uma certeza, não é mais filosófico, vira ciência, porque há a prova. Então Descartes diz que Deus não se pode provar, nem que sim, nem que não. Então, se um filósofo diz que Deus não existe, ele é só um idiota. Se o filósofo diz que Deus existe, ele é só um outro idiota. Nós podemos dizer: sou convicto de que existe, ou sou convicto de que não. Mas não tem como dizer que sim ou não, porque eu teria que provar. E Descartes determina e demonstra que isso é improvável, não é impossível. Então, quais são os castigos que nós estamos enfrentando? Nossos. A doutrina espírita é muito clara em dizer que é o nosso desleixo com a saúde, nosso descuido, nosso descaso. Eu acho interessante vocês, então, principalmente as mães, vou chamar a atenção de vocês, mães e avós, mas não só as mães, os pais também, tá? E os avós também, mas principalmente a mãe, porque a mãe ama com um amor tão grandioso que ela tem mania de falar assim: os meus filhos eu cuido, como tudo direitinho, eu como quando dá tempo. Ora, você não poderia estar mais errada. Não tem como você estar mais errado do que isso. Você está no limite do erro. Porque Jesus deixa claro: amarás o teu próximo como? A si mesmo. Como? Da mesma maneira, mesma proporção. Senão ele falaria: amarás o teu próximo mais do que a você. Ele não fala isso. Amarás o teu próximo como? Ah, mas eu quero cuidar mais da minha filha. Então, lembre-se, a sua filha só terá mãe ou pai por mais tempo se você se cuidar. Também ter uma alimentação saudável, fazer exercício, se cuidar. Porque senão você vai tirar um tempo do seu filho, do período de pai ou de mãe. Então não vem com conversa fiada, não. Cuide-se. Entendeu? Vá cuidar da sua saúde. Não, meu filho, minha filha, eu levo em todo lugar. Eu, se der, eu vou. Está muito errado, mas não tem como estar mais errado que isso. Você conseguiu chegar ao limite. Parabéns. Você está no pior de todos os erros. Cuide-se para que o seu filho ou o seu neto tenha avô ou avó por mais tempo. Então, cuide-se. Não vem com conversinha fiada, porque não foi isso que Jesus ensinou. Vamos interpretar de maneira correta o texto, pelo amor de Deus.
Ele não mandou amar ninguém mais do que nós mesmos. Ele disse que é para amar tanto quanto. Então, se você não se ama, obviamente você não está amando a pessoa do seu convívio. Diferentemente de Deus. O que ele fala quando é para falar amar a Deus? Amarás o teu Deus acima. Aí é outra história. Amarás o teu Deus acima de todo o teu entendimento, acima dos outros, acima de tudo. E ao próximo como? A si mesmo. Então, vamos aprender. Então, o descuido com a saúde não tem desculpa. Não temos descuido com a saúde. O que nós estamos aprendendo? Como é que eu identifico, na maioria das vezes, que eu errei? Quando alguém me aponta o erro. Até que alguém me aponte, raramente eu vou identificar que estou errando. Quando eu era jovem, eu ouvia a seguinte frase: os nossos erros estão na mochila que carregamos nas nossas costas. Se ninguém apontar, eu não enxergo. Então, quando alguém vem e nos alerta e dizer, por exemplo, que Deus está nos punindo, que Deus está nos castigando, ora, completamente enganado. Nós estamos pagando pelos nossos erros, pelos nossos descasos. Ah, mas eu cuido da minha saúde, eu fulano cuidar da sua saúde e desencarnou. Meus irmãos, tem pessoas que estão completamente saudáveis e desencarnam em acidente automóvel. Eu tenho um amigo de infância que ele estava andando de bicicleta. Ele voltava do trabalho de bicicleta, ou seja, fez exercício todo dia. Ele subiu para a casa dele, a bicicleta escorregou naquela areia que fica próximo do meio-fio. Ele caiu, meteu a cabeça no meio-fio e ali ele ficou, o corpo estendido e o espírito voltou para Deus. É óbvio que vão haver momentos em que são a nossa hora, é a nossa hora de partir. Mas existe também o chamado suicídio. Suicídio? Não estou ouvindo. Pode tirar a massa para falar. Consciente. Eu posso pular embaixo do trem, mas eu também posso cometer suicídio com desmazelo, com descaso com a minha saúde. O indivíduo diabético, o médico falou: você não pode nem passar perto de cana, nem muito menos açúcar. O indivíduo come assim, só não faz mal não, né? Não, vai só desencarnar, mas está tudo bem, você é um espírito eterno. O problema é que os seus parentes, os seus amigos falam assim: poxa, fulano foi tão novo, por que Deus fez isso? Deus fez isso. Deve ser piada. Então está na hora de nós pararmos de culpar os outros. Outrora culpamos o diabo, hoje sabemos que ele não existe, é um mito persa. E agora estamos culpando Deus. Olha que coisa bacana, que evolução, hein? Não, nós somos negatários de nós mesmos. Está na hora de acordarmos. Está na hora de pararmos de acreditar que o mundo está contra nós. Nós precisamos erguer a cabeça, aprender, adquirir conhecimento, evoluir moralmente. Nós, meus irmãos espíritas, não podemos ficar parados no tempo. Não é a nossa pretensão. Não estou falando que os outros podem, não. Eu estou falando porque eu estou falando dentro do movimento espírita. Acredito que devem ter pessoas de outra religião que nos visitando. Te dou as boas-vindas em nome de Jesus. Mas eu estou falando aos espíritas. Porque nós temos a obrigação de evoluir. Porque a doutrina que nós abraçamos propõe um processo evolutivo como base de nossa doutrina. Então temos que continuar o movimento em frente. É para frente que se anda. Já foi dito isso há muito tempo. Ele diz que o novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. Que noite que assusta? As trevas da ignorância. Dr. Roberto Zébalos, não sei se alguém conhece, eu vou te dar, por favor. Já ouviu falar nele? Pesquisa então, Roberto Zébalos fala sobre o Covid, inclusive. Ele diz que o medo foi institucionalizado, que foi intencional, o pânico gerado através desse vírus. É claro que toda doença é perigosa. Afinal de contas, antigamente as pessoas iam falar de câncer, falavam que o câncer é que, você viu, fulano está com doença ruim. Eu não conheço uma doença boa. Essa doença que não é boa coisa. Nossa, fulano está com doença ruim. E ninguém falava câncer, não. Falava, e os médicos e os enfermeiros costumam dizer CA.
Eu nasci dia 12 de julho, eu sou do signo de CA. CA para mim é a série que fazia antes da primeira. É câncer. Qual o medo de falar a palavra? Isso é, nossa, não fala, Deus me livre. Apareceu na época de criança, na Quaresma, a gente não podia falar palavrão, porque senão apareceria pra gente quem? A mula sem cabeça. Olha só, veja bem. Se ela não tem cabeça, como é que ela pode soltar fogo pela venta? As ventas são as narinas. Misericórdia. Não tem cabeça, como é que tem nariz? Mas quando nós ouvimos mula sem cabeça solta fogo, paramos de ouvir. O medo toma conta, o pavor. A mula sem cabeça soltando fogo já não interessa por onde. E quem aparecia montado nela? Saci Pererê. O cara tem uma perna só, como é que ele equilibra? Agarra no pescoço, tem pescoço decepado. Nós estamos na mesma onda de infância. Deus, nossa, eu gosto nem de falar esse nome. É câncer, câncer. CA. Então, tem pessoas morrendo de câncer, tem pessoas morrendo de gripe, tem pessoas morrendo de vários outros tipos de doença. Cada um na sua época, ou aqueles que são desmazelados, estão fazendo um tipo de suicídio. Por quê? Porque não estão se cuidando. É muito fácil culpar a Deus, é ótimo culpar a Deus, é fácil. Antigamente culpávamos o diabo, agora culpamos a Deus. Mas eu nunca vou assumir que sou eu culpado? Será que não sou eu que faço isso? E qual é a força mais bruta que nós estamos enfrentando? Em pleno período de pandemia, ainda hoje, mais uma vez eu repito, estou falando aos espíritas, o livro Conduta Espírita, capítulo 10, André Luiz nos diz que nós devemos nos afastar do radicalismo político e orar pelos eleitos, sendo ou não de nossa preferência. E eu não estou defendendo ninguém porque eu votei nulo, eu não tenho nem moral para falar. Mas eu posso falar porque eu não votei nenhum nem outro. Não arrumei inimizade com ninguém. Mas conheço um monte de gente que arrumou inimizade por causa de uma besteira desse tamanho. Tem um monte de gente com raiva do outro que um é flamenguista e outro é vascaíno. E o maior ídolo do Vasco, um tal de Roberto Dinamite, e o maior ídolo do Flamengo, um tal de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sempre foram amigos de frequentar a casa um do outro. E quem está aqui de fora se matando por causa de time. Eu acho bonitinho, falar assim, eu sou campeão. Não, não é. O máximo que você pode ser é campeão de currinha. Colocar 3 palitinhos na mão e disputar na esquina currinha. Ali você pode ser campeão disso. Você não precisa de treino. Você nunca entrou lá, você nunca treinou. Você não jogou com a camisa do seu time, você não estava lá competindo. Você torce por um time, por uma equipe que é campeã. Você não é. Você torce por uma equipe que é campeã. Você não é campeão de coisa nenhuma, a menos que você seja esportista e realmente seja campeão do seu esporte, do time que você participou. Senão você apenas torce. Sendo assim, o que você perdeu, o que você ganhou? Quando o seu time perde ou ganha, para você ficar com raiva um do outro. A ponto de descer do ônibus, entrar no outro e matar o indivíduo. Não é só de raiva não, matar mesmo. Pessoas param de conversar pelas coisas mais idiotas possíveis. Qual é a força mais bruta? A ignorância. Ignorar, desconhecimento. Nós estamos perdendo a capacidade de aprender, porque estamos nos radicalizando. Já disse certa vez Sócrates, a frase é famosa, só que a maioria não conhece a frase inteira. Quer ver como é que todo mundo conhece pelo menos a parte? Só sei que... E o resto? Ninguém sabe. Pois é, a frase total é só sei que nada sei. E isto me põe à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa. É esta a frase completa de Sócrates. Porque se eu assumo que não sei, eu estou aberto a aprender. Mas se eu acho que sei, eu me fecho. Vamos parar com o achismo. Vamos aprender, vamos evoluir. Vamos nos libertar da ignorância. Porque a ignorância nos faz sofrer. E muito. E ele diz para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. O que eu quero deixar de herança? Você já parou de pensar o que você quer que
do seu panegírico? Alguém que sabe o que é panegírico? Não? Então tá bom, pelo menos uma coisa vocês vão aprender hoje, graças a Deus. Panegírico é o texto que se escreve para homenagear alguém que partiu, alguém que desencarnou. Aquele texto que alguém vem apresentar, fulano, um excelente pai, um grande amigo. Isso se chama panegírico. Mas o que você quer escrito no seu panegírico? O que você quer escrito na sua lápide? Passou em brancas nuvens pela vida. Meu irmão, você só não cometerá erros se você tiver vivido tão cuidadosamente que não terá vivido. E não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para adquirir experiências, para evoluir, para crescer. O que você gostaria que falassem de você quando você partisse? Foi alguém que se preocupou, que se importou. Alguém que dentro das suas possibilidades estendeu a mão nas oportunidades que teve. Alguém que me aconselhou em grandes momentos de dificuldade na minha vida. Alguém que esteve do meu lado, que às vezes não soube dizer um único vocábulo, um único verbete, uma única palavra, mas estava ali por mim. No velório do meu pai, várias pessoas vieram me dizer isso há 30 anos. Vieram me dizer, me dar os pêsames, falar coisas que eu já sabia. Então, tudo bem, a pessoa veio me dizer com carinho dela. Você sabe que ele não morreu, eu já era espírita, eu sabia. Mas eu entendi, a pessoa apenas queria me animar. Mas teve um indivíduo que eu guardei com grande carinho. Ele não sabia o que dizer, ele deixou isso claro. Ele se aproximou de mim, abriu os braços e disse, sem palavras, e me abraçou. Esse eu guardei. Porque mesmo sem saber o que dizer, ele estava lá por mim. E isso foi extremamente importante e marcante para mim. E isso, se um dia eu tiver que falar no velório dele, como vez ou outra você chamar para falar no velório de alguém, esse eu vou poder dizer. Foi um indivíduo que, mesmo sem saber o que dizer, esteve lá pelas pessoas. Esteve do lado, abraçou, chorou junto, riu junto. Meus irmãos, uma alegria dividida são duas alegrias, mas uma tristeza dividida é apenas meia tristeza. Vocês já perceberam quando vocês estão tristes, falam com alguém, parece que alivia? Mas quando vocês estão alegres, o outro fica alegre também, parece que aumenta? Pois é, porque os dois ficam felizes. É assim que funciona. Então, quem que você quer ser? Qual a mensagem que você quer? No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga para sobreviver. Que injustiças nós estamos sofrendo? Quais são as nossas injustiças atuais? Estamos vivendo momentos de grandes mágoas, grandes destruições de direitos humanos. Nós estamos vendo catástrofes uma atrás das outras. Por quê? Descasos. Estamos vendo tristezas crescendo monstruosamente entre nós. E ainda estamos tentando nos melhorar, mas ao mesmo tempo revoltados. Com o mundo, com Deus, com o outro. É a hora de nós nos unirmos. Por que o ser humano conseguiu superar, ser um mamífero, ser o ser vivo dominante do planeta? Alguém sabe me dizer? Quem é o que vence? É o mais forte? O que diz Charles Darwin? O que melhor se adapta. Como é que nós, franzinos, conseguimos enfrentar leões, onças, tigres, elefantes da savana africana há aproximadamente 70 mil anos? Porque nós trabalhamos em equipe. Nós somos inteligentes o suficiente para nos unirmos e então vencemos e somos o líder do planeta. Somos o ser vivo que coordena o planeta. Estamos no topo da cadeia alimentar. E deveríamos ser justos com aqueles que estão abaixo. Mas temos sido carrascos deles, destruindo a flora e a fauna ao bel prazer. É muito fácil derrubar uma árvore e às vezes é necessário, mas por que não plantar outra? Aí, o que acontece? Deslizamentos,
vamos ver catástrofes, desastres, vamos ver rios pelas ruas carregando corpos, porque somos descuidados. Está na hora de acordarmos e nos unirmos, sermos amigos. Se você botou no fulano, ok. Ah, mas ele está errado. Tá, porque você é certo? Nossa, meu irmão, então eu te peço desculpa, deve ser horrível alguém perfeito viver em meio de nós. Deve ser horrível, porque Jesus pelo menos estava preparado para isso. Ele sabia o que iria enfrentar. Nós não, então se você é perfeito e está no meio de imperfeitos, coitado de você, eu vou orar para você desencarnar ainda hoje. Porque você não tinha que estar aqui. Aqui não é para perfeitos. Os perfeitos estão dominando, administrando planetas. Aqui era para ter somente no máximo sábios. Segundo a República de Platão, Platão diz que o ideal é que os sábios nos administrem. E infelizmente não está sendo assim. Quem nos administra são pseudos sábios. São metidos a espertos. Eles estão também destruindo a própria casa. Interessantemente, por causa de uma única coisa: o dinheiro. Interessantemente, algo que não levaremos daqui. Irá até o túmulo, mas não passará. Nem o corpo passa. Você enterrado com um relógio que eu sempre quis comprar. Eu separei uma roupa para ser enterrado com ela. Se eu fosse você, eu usaria essa roupa para ir na formatura de alguém, para presentear alguém. Vai viver. Um comediante certamente falou para a mãe dele e falou assim: mãe, esse jogo de porcelana aqui, tem anos que o senhor nunca usou, não vou usar isso nunca. Acho que o senhor só vai usar isso quando o Papa vier, porque a mãe dele era católica romana. Ela, não, nem o Papa, ele é um homem muito simples. Eu vou usar foto comum com ele. O que vai acontecer? Ela vai desencarnar e vai ficar sem uso. Aquela roupa que você comprou está lá esperando a ocasião certa. A ocasião certa é hoje. Hoje é o dia de viver. Eu sou estoico. Alguém que conhece a filosofia estoica? Levante o braço. Precisa definindo, eu quero saber se já ouviu falar. Obrigado. Eu sou estoico, assim como Sêneca. Eu entendo que eu tenho que viver hoje. Eu sou mortal. Mas eu não estou preocupado com a morte. Ela virá no tempo dela, quando tiver que ser. Mas eu preciso lembrar que sou mortal para viver o hoje, para ter a alegria de hoje. Porque o hoje eu tenho. Na filosofia nós dizemos que o ontem é inalterável. E o futuro, o amanhã, é impossível. Eu não sei o que está por vir. Eu não tenho ideia. Posso fazer pequenas projeções, mas não sei o que está por vir. Mas hoje eu tenho. Com o conhecimento que eu tenho hoje para viver. Então se alguém chama você, vamos ali, vamos beber uma água, vamos beber uma coca, vamos beber uma cerveja, não sei. Você está afim, você pode? Vá. Por quê? Amanhã, não sei. Quantas vezes vocês deixaram para amanhã e abraçar pessoas que partiram nesse período de pandemia? Agora não dá mais. Nossa, isso é muito doído, Santana. Não. Entendam, se fizeram isso, erraram. Está tudo bem. Nós somos humanos, nós erramos. Isso faz parte. Bem-vindo à humanidade. Você achou que você não errava? Aí, todos nós erramos. Agora, o que você aprendeu com isso? Você acha honestamente que Deus tem uma lista? Quando você chegar no outro lado, assim, que coisa feia, você errou, Deus não está nem aí para isso. Ele vai chegar para você e falar assim: o que você aprendeu com as coisas pelas quais você passou? Com as experiências que você passou na Terra? O que você aprendeu? O que você evoluiu? O que você consegue entender e definir? Ah, Senhor, não, eu sei tudo que você fez, eu quero saber, e eu sei inclusive o que mudou em você, mas eu quero que você me diga. Você consegue perceber o que mudou em você? Quem que consegue dizer para mim que mudou de ontem, domingo, para hoje? Uma mudança grande. Levante o braço. De 5 anos para cá, levante o braço. Pois é, isso nós pulamos de 5 anos para cá? Foi assim? Um pouquinho todo dia. É assim que é, e é assim que será. Só que esse pouquinho vai virar uma progressão geométrica. Vai cada dia, vamos avançar mais e mais e mais. Mas é um processo. E todo processo tem o seu tempo. Mas nós precisamos acelerar. Por que acelerar? Porque eu tenho pressa? Não.
porque eu não posso diminuir a minha caminhada. Eu tenho algo a fazer muito importante, que é evoluir. Tenho dito que acho um pouco estranho os espíritas terem medo de morrer. Meus irmãos, nós não temos que ter medo de morrer, até porque a morte virá para todos nós. O que nos cabe é como eu chegarei do outro lado. E isso eu tenho controle, porque isso depende de mim. Morrer não depende de mim, eu vou morrer, não tem jeito, nós vamos encarnar. Quem é que quer ir para o céu? Levante o braço. Se levantar o braço, quem quer morrer? Meu irmão, não dá para ir para o céu sem morrer. Para ir para o céu tem que morrer. Paulo de Tarso disse que não há lugar nem para a carne nem para os ossos. Do outro lado. Então, temos que deixar aqui. Mas eu não vou levar títulos, mas levo o meu conhecimento. Ah, porque eu sou formado nisso, aquilo, legal. Não importa esse título lá, mas importa o que eu aprendi. O que esse título me trouxe de conhecimento, isso é válido. A riqueza que eu tive, ter sabido administrar, ótimo, conhecimento, isso é ótimo. Na próxima encarnação, talvez você venha mais uma vez com condições de administrar grandes riquezas para ajudar os outros. É conhecimento, mas a riqueza não vai com você não. Ela vai ficar no máximo, como os reis do Egito, os faraós, deixaram, junto com seus corpos mumificados. Todas as suas riquezas. Nada levaram. Nós então vivemos lutando e brigando por coisas que nem trouxemos nem vamos levar. E nos esquecemos de evoluir. E isso sim nós vamos carregar. Porque isso será parte de mim. O que eu tenho pode me ser tirado a qualquer momento. O que eu sou, não. Jamais me será tirado. É esse aqui o ponto. Nós vamos ter eleição agora no centro. Cada um de nós, alguns de nós, temos títulos aqui de administradores. Pode nos ser tirado a qualquer momento na próxima eleição. Mas a lição que eu aprendi, no tempo que eu estive administrando também uma casa, maravilhoso, esse conhecimento eu carrego comigo. Mas o título eu posso perder a qualquer momento, está tudo bem. Porque não é o que eu sou, é o que eu estou. O que eu sou, ninguém pode me tirar. Então, nós vamos ver que ele fala de todos os pecados, todos os perigos. Nós estamos com muito medo. Se nós encontrarmos, descobrirmos que tem um tiroteio nessa rua aqui agora, ninguém vai atravessar lá, vai? Não vamos, por quê? Nós temos medo, está tudo certo. O medo faz parte da nossa mente. O medo faz parte do inconsciente. E ele é uma ferramenta, um argumento de autopreservação. Está tudo certo ter medo. Eu não posso deixar que o medo presida a minha vida. É isso que eu não posso. Qual é o contrário de medo? Alguém sabe dizer? Hein? O contrário de medo é destemor. E só existem dois tipos de pessoas destemidas: psicopatas e sociopatas. São pessoas que nasceram sem a capacidade de desenvolver sentimentos. Não é maldade fenomenal, é um indivíduo ruim, não. Ele nasceu com uma deficiência química e elétrica do cérebro, sem a capacidade de gerar sentimentos. Mas ele é o único que não tem medo. Ele é destemido. Coragem é agir apesar do medo. Porque o medo é natural. Aí no mesmo tiroteio, na mesma rua, tem um filho, ou a pessoa que você ama, do outro lado da rua. Você vai atravessar ou não? Defecando nas calças. Mas vai. Ou seja, com medo de ser atingido, ninguém vai de peito aberto, tentando se proteger, mas vai. Isso é coragem. Apesar do medo, agiu. E nós temos que agir apesar do medo. Nós não podemos deixar o medo presidir as nossas vidas. Quantos de nós aqui, levante o braço, nesse período de pandemia, foi à porta de alguém, mesmo pela distância que a lei determinou, ou foi para o outro lado da rua só para gritar pela janela, pela porta: eu te amo, eu vim aqui só para falar isso, eu nem estava passando por aqui, eu vim especificamente para isso. Quem fez isso? Levante o braço.
Me fala, qual foi o resultado? Baixa a máscara e fale para mim, por favor. Foi horrível o resultado, não foi? O que vocês viram? Lágrimas de tristeza, de gratidão. Nós usamos isso como desculpas para não ir. Ah, não, está dizendo que não pode. Nunca foi dito que não podia. Foi dito que era para manter distância. Você poderia tocar o interfone para o outro lado da rua e gritar. Eu fiz isso. E a única coisa que eu vi foi choro. E choro de alegria, de emoção. Porque as pessoas estavam se sentindo sozinhas. Nós usamos isso como desculpas para não irmos. Antes dizíamos que não dava tempo, não tínhamos tempo. Agora eu era obrigado a ficar em casa. Mas eu podia sair vez ou outra para o mercado, alguma coisa, de máscara. O álcool, mantendo distância, a lei me disse que podia? Sim ou não? Então por que eu não fui à rua, do outro lado da rua e fiz isso? Ei, fulano, eu vim aqui só para dizer que eu te amo. Estou com saudade de você. Eu fiz uma coisa que eu não estou dizendo para ninguém fazer. Eu fiz, fui eu que fiz. A doutrina não fez, o Santana fez. Uma amiga minha, grande amiga, ela estava sofrendo, estava com Covid, e ela estava triste, ela não podia ir na casa da mãe dela, no aniversário da mãe dela, agarrada com a mãe dela. Todo mundo estava lá na festa, na cidade de Natal dela, ela não podia ir, pertinho daqui. O que eu fiz? Estou indo para sua casa para tomar café com você. Amigo, pelo amor de Deus, eu falei assim, eu sou espírito, não tenho medo de morrer. Eu só quero morrer de um jeito mais saudável, mais agradável. Eu não quero decepcionar meu pai, é o único medo que eu tenho. Eu garanto que se eu fizer isso, por mais que eu esteja sendo idiota, meu pai não vai ficar decepcionado comigo. Fui, como faço com todo mundo, abracei, dei um beijo no rosto, sentamos, tomamos café, batemos papo, eu saí de lá 1h da tarde. Irresponsável? Ok, tudo bem. Mas eu fiz. No dia seguinte, eu ia encontrar com outras pessoas, fui ao posto de saúde, interessantemente, não reagente. Por quê? Porque Deus também protege os idiotas. Nesse caso, eu fui que Deus me protegeu. Mas eu não podia deixar. Eu não podia abrir mão daquilo. Infelizmente. Se eu fui irresponsável, fui eu. Não estou dizendo para ninguém fazer isso. Mas poderiam ter ficado lá de fora, fazer o que alguns aqui fizeram, levantar a mão. Gritar. Chegar através de um vidro. Através do vidro dava, do outro lado. Um vidro com 1 centímetro de cada lado dava. Não dá, esse vírus ainda não perfura vidro. Ainda não. E de repente, talvez uma próxima versão vai furar vidro. Vai virar ácido clorídrico, uma coisa assim, né, que perfura vidro, não me lembro qual ácido. Quem é da área de química me corrige. Mas tem um ácido que destrói vidro. De repente ele se transforma nesse ácido, ele vai furar vidro. Por enquanto não. Então eu poderia falar um do lado do outro, manter a janela fechada. E conversado. Mas nós usamos isso como desculpas. Nossa, eu estou doido para ver fulano. Vai lá ver. Vai lá, vai do outro lado da rua, toca o interfone, chega da janela aqui, só chega da janela. O que houve? Eu vim aqui para te dizer que eu te amo, que eu sinto a sua falta, e assim que for possível eu quero te abraçar de novo. Então, meus irmãos, erramos, mas vamos corrigir. Aquela mulher foi levada até Jesus para ser apedrejada, e foi dito a eles: aquele que não tiver crimes, que atire a primeira pedra. E depois todo mundo ia poder jogar. Mas a primeira tinha que ser para alguém sem crimes, sem pecados, sem culpas. Todos foram embora. Jesus perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores, mulher? Meu Senhor, foram embora. Pois eu também não te acuso. Vá e não erres ou não peques mais. Ou seja, vocês erraram. Parem de errar. Pelo menos este erro parem de cometer. Procure as pessoas, vá à janela, vá à porta, vá gritar. Grita no meio do condomínio. Mas vá. Deixe que as pessoas saibam que você se importa. Porque muitas pessoas adoeceram da mente por causa desses oramentos. Eu sei, a minha área de atuação, eu sou psicanalista, e eu sei que as pessoas sofreram com isso. E sofreram porque nós perdemos a capacidade, por um período, de sermos humanos, porque ficamos com pânico
Um medo congelante. Vou repetir. Cuide-se. Mas não fique preocupado com a morte. Preocupe-se como você chegará do outro lado quando ela vier. Porque ela virá para todos nós em algum momento. Como eu disse no início, eu acredito que virá para mim hoje. Eu estou vendo gente que muito tempo eu não vi, eu estou muito preocupado com isso. Eu gostaria até que vocês nem tivessem vindo, porque agora até eu fico vendo. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para a última palestra dele, a Redentor. Quem é? Então vamos lá. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena. Estamos nas ruas, quebrando as algemas. Que algemas que nós temos que quebrar? Qual? Qual algema? O que tem nos paralisado? O medo. Parar com isso. Entender uma doença, nós temos sim que nos cuidar. Mas se eu viver com medo, que vida é essa? De que adianta? Quantas pessoas ficaram quietinhas dentro de casa o tempo todo, ainda assim, pegaram o vírus? Se é para ser, será. Eu não estou dizendo para ter descaso, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que não arrume desculpas. Proteja-se e vá. É isso que eu estou dizendo. Proteja-se e vá. Igrejas protestantes se mantiveram abertas. Igrejas católicas romanas se mantiveram abertas. Terreiros de Umbanda se mantiveram abertos. Todos dentro do que a lei determinou. Algumas casas espíritas permaneceram abertas assim que a lei disse que podia abrir em tais condições. Pessoas que me paravam na rua, pelo amor de Deus, quando é que voltam as palestras? Eu não sei, não depende de mim. Eu não aguento mais, estou precisando de uma palestra, estou precisando tomar um passe. Mas não depende de mim. As pessoas foram tomadas pelo medo, pelo pânico. Sempre existiram doenças, sempre morreram pessoas. E aí? Nós estamos realmente em cena? Estamos nas ruas? Estamos fazendo pirraça? Estamos lutando contra a morte? Nós precisamos evoluir, meus irmãos, crescer. É a hora. Já passou, na verdade, da hora. Mas se ainda estamos aqui, é a hora de aproveitar. Lembrem-se, ninguém que precisa ser estoico como eu, seguir a filosofia estoica, que é a minha linha. Mas lembrar, aproveite o dia. E não estou falando como Carpe Diem. O Carpe Diem, o Homero, quando registra isso, é um ato de desespero. Não tem nada a ver com o estoicismo. O estoicismo diz, aproveite a oportunidade. Não é ficar ensandecido como se amanhã não existisse, não. Aproveite a oportunidade de hoje. Amanhã, se eu estiver aqui, eu aproveitarei a oportunidade de amanhã. Mas se eu não estiver aqui, pelo menos eu aproveitei de hoje. Sem desesperos, sem correrias. Quando o Homero registra o Carpe Diem, ele está entendendo que amanhã pode não existir, porque só os deuses por nós, como ele diz. É um ato desesperador, e tem gente que coloca Carpe Diem, tatua Carpe Diem, nem sabe o que significa, mas converta, como realmente aproveitar o dia, mas não como o Homero registra, um ato de desespero, mas um ato realmente de consciência. Eu tenho a oportunidade de assistir uma palestra, hoje vá. Eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com um amigo e papear, faça. Você tem tempo, você está em condições, está com tempo livre, vá. Não tem? Tudo bem. Não tem, não tem. Paciência. Mas se você tem condições, faça. Às vezes aquele papo, a pessoa vai ter uma frase que vai te alertar de algum problema que você está carregando e você vai dizer, não tinha pensado dessa maneira. Vamos viver. Nós só conseguimos realmente ser úteis. Sermos úteis quando estamos ajudando uns aos outros. Vocês não têm ideia como eu aprendo com vocês. No dia a dia, vocês não têm ideia como nós aprendemos uns com os outros. Tem gente que acha que nós não precisamos aprender mais nada. Assim, nossa, você me ensina muito. Você também, pessoal. Não, que é isso? Quem ensinou para te ensinar? Olha, ninguém é rico o suficiente que não possa receber, e ninguém é pobre o suficiente que não possa doar. O importante é evoluir. E eu preciso para as pessoas para evoluir.
Eu não consigo me isolar. Se eu me isolar, a doutrina diz que eu cessarei instantaneamente minha evolução. Eu preciso me socializar. John Donne, poeta do século XVII, diz: nenhum homem é uma ilha isolada em si mesma. Nós não nascemos para vivermos isolados. Nós precisamos uns dos outros. E é nas dificuldades mesmo. Vocês mulheres, então, principalmente quando vocês olham para o outro, meu Deus do céu, me dê paciência. Aí logo daqui a pouco um de nós, homens, vai arrumar uma confusão, assim, desgraçado. Aí Deus falou assim: você não pediu paciência? Paciência é exercício. Paciência não é uma cápsula, um remédio, uma injeção. Então quando você pede paciência para Deus, Deus arruma o homem para arrumar um tumulto. Os homens estão olhando comigo um cara feio, meus irmãos, calma. Entenda o seguinte: o homem é um projeto, a mulher é a arte final, isso é fato. Mas também entenda que o homem é um diabo, que isso ninguém renega. Mas todas as mulheres ficam um diabo que as carregam. Então está tudo certo, cada uma sua. Às vezes, em alguns momentos, a nossa função é irritar mesmo, para que vocês tenham o aprendizado da paciência. Nós estamos ajudando vocês. E vocês são ingratas. Eu não vejo ninguém que se irrita com a gente e diz assim: muito obrigado. Eu não vejo. Meus irmãos, nós estamos aqui para trocar, para aprender. Nesse arranhado um do outro, nós nos polimos. Nós nos tornamos grandiosos, brilhantes. Aumenta os nossos quilates. Porque nós precisamos uns dos outros. A nossa utilidade está principalmente em servirmos. De que adianta uma vida que eu não sirva a ninguém? De que adianta aprender tudo que aprendi se eu não tenho a quem passar, se eu não tenho a alegria de ensinar? Eu tenho um grande amigo, que ele é pastor de igreja, é meu irmão em Cristo, meu irmão teólogo também, pastor Ioséia, meu grande amigo. Ele diz uma frase, ele fala comigo: irmão, eu não sei de quem é, mas eu adoro essa frase. A frase é assim: aquele que desiste de aprender, perde o direito de ensinar. Essa história de que eu estou velho demais para aprender, isso é uma conversa fiada. Não fale isso. Nós estamos sempre aprendendo. E sempre que possível ensinando. É uma troca. E essa troca tem que ser justa. Nós precisamos passar à frente. Precisamos acordar as nossas consciências e ajudar os outros a acordar as deles. Porque outrora alguém acordou as nossas. Eu tenho dois grandes mestres que estiveram encarnados próximos de mim. São José Maria Guida, que foi dessa casa, que me encaminhou para hoje ser um orador espírita. Ele me conduziu, ele me mandou que eu fizesse as primeiras palestras. E eu fui todo feliz que ele deu a oportunidade. Verde, dificuldade. Quer dizer, não que mudou alguma coisa hoje. Mas eu estou há mais de 20 anos nessa caminhada, 23 anos mais precisamente, porque ele me deu a oportunidade, me ajudou, me deu apoio. E tem também um tal de Carlos Alberto Borborne, foi diretor da Faculdade de Teologia, virou para mim e disse assim: eu vou ter a grande alegria de te ver formado como teólogo. E eu me formei, e ele estava lá para cumprir a palavra dele. Me conduziu pelo conhecimento, eu o chamava de pastor. Eu não era, eu nunca fui protestante, mas eu o chamava de pastor, porque ele pastor pelo conhecimento. Aquele homem me ensinou tudo que ele sabia, tudo que ele pôde, o tempo que ele teve. Então eu sou grato a esses indivíduos, eu honro esses indivíduos, porque foram pessoas que, se eu pudesse hoje falar deles através de um panegírico, eu diria: grandes mestres, pessoas muito sábias, bondosas, de uma evolução moral e intelectual grandiosíssimas, me deram hoje argumentos, condições de hoje professar o Evangelho de Cristo com alegria, talvez não com tanto conhecimento quanto eu gostaria, mas com alegria, sem a menor dúvida, ela é. Nós precisamos aprender, trocar, instruir. Não estou aqui hoje para reclamar dos erros. Eu só quero que nós possamos, como diz o Ivan Lins aí, no novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo terraça, para sobreviver. Vamos correr,
vamos estar em cena, vamos bater o pé, vamos dizer para nós mesmos: não vou desistir. Quem aqui já passou por uma grande dificuldade na sua vida, pelo menos uma vez, e disse: desta eu não consigo resolver, essa eu não passo? Levante o braço, por favor. Entretanto, estamos todos aqui. Quem garante que você não vai passar pelo que você está passando hoje? Quem te dá essa certeza maldita? Já que você venceu, por que não pode vencer de novo? Nelson Mandela. Todos aqui já ouviram falar nele? Sim ou não? Sim. Frase bendita daquele indivíduo com a sabedoria descomunal. Ele disse: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Perfeito. Ou seja, eu sempre ganho. Se não a vitória, o aprendizado que a derrota me trouxe. Sun Tzu, general chinês de 5 séculos antes de Cristo, escreve um tratado da guerra sem sangue, da estratégia de vida, chamado A Arte da Guerra. Hoje esse livro é usado: a arte da guerra na economia, a arte da guerra na política. Cada um está aplicando em suas áreas. Porque estratégia, a jeito, a forma. Mas eu pergunto: há vontade? Porque segundo Albert Einstein, a maior força que existe, até mesmo que a atômica, é a vontade. Você tem vontade? Ou você vai só sentar e desistir? Esperar que a morte venha, na esperança de que você já tenha feito o suficiente. Eu não. Se eu não desencarnar hoje, como eu estou imaginando que vai acontecer, pretendo, na quarta-feira, estar em Barra Mansa, fazer uma palestra também. E eu vou pedir para aqueles que há muito tempo eu não vejo, por favor, não vão, porque eu estou assustado. Entenda, meus irmãos, o que você quer deixar de herança? A vingança ou a esperança? Porque infelizmente nós ainda não somos justos. Estamos buscando nos tornarmos justos, mas não somos. Porque nós somos, regra geral, vingativos. Nós dizemos que vamos entregar na mão de Deus, mas dizemos que a mão de Deus vai pesar. Ué, se eu entreguei, quem decide se vai pesar não é Ele. Então não é isso que eu quero. Não quero entregar na mão dele, eu quero que a mão dele pese. Então eu quero vingança. Não vai resolver. Se resolvesse, meus irmãos, caramba, seria maravilhoso. Quem já assistiu o filme ou leu os quadrinhos do The Punisher? Levante o braço. Ele devia matar a família toda dele, ele se vinga, mata todos eles. A família dele voltou? Sim ou não? Não? O que adiantou então? Nada. Porque ele se vingou por causa da morte da família. Matou todo mundo e a família dele não voltou. Então de nada adiantou. Mas nós temos a tendência à vingança. Qual de nós não assistiu esse filme e não torcemos por ele? Para que ele conseguisse matar todos? Por quê? Porque o que fizeram com ele foi ruim. Mas o que ele fez também foi. Mas já dizia o profeta Isaías, as nossas justiças são como os trapos da imundícia. Todos aqui sabem o que é um trapo da imundícia? Levante o braço, quem sabe o que significa. Não preciso me dizer não, mas sabe o significado de trapos da imundícia. Beleza? Na época, a hanseníase, ou mal de Hansen, que outrora foi chamada de lepra, naquela época, naquela região, era chamado de imundície. Então o indivíduo portador da hanseníase, naquela época, naquela região, era chamado de imundo. Os trapos da imundície eram as faixas de linho que eram enroladas nas feridas, quando tiradas, trazendo podridão, trazendo pedaços de carne. Aquilo era queimado. Aquilo era chamado de os trapos da imundícia. E o profeta Isaías diz que as nossas justiças são como os trapos da imundícia. Está na hora de nos unirmos, de lembrarmos que somos espíritas, que somos imortais,
e que a única coisa que eu tenho controle, ainda dentro do possível, é da forma com a qual eu chegarei do outro lado. Mas que eu irei do outro lado, sem sombra de dúvidas, acontecerá. Mas a forma que eu chegarei, eu ainda tenho controle. Depende do que eu vou fazer a partir de quando? De agora. Mas lembre-se, se você não fizer, está tudo bem. Você só vai sofrer um pouco mais. Deus não vai abrir mão de nenhum de nós. Jamais abrirá. Você só vai sofrer um pouco mais, por mais tempo. Mas no final a gente se encontra. Talvez daqui 3 ou 4 trilhões de anos, a depender de cada um. Eu sei que eu já calculei mais ou menos o tempo que eu serei um orador tão bom e tão humilde como José Raul Teixeira, que é a minha vara de medida, é o meu cano, é o cara que eu quero imitar, é o cara que eu quero ser igual. Se nem ser melhor que ele, eu chegar, estou feliz da vida. Daqui a 5 encarnações eu serei tão bom quanto ele. Daqui a 10, tão humilde. Porque ser humilde é mais difícil. Mas eu sei que eu chegarei. Claro que o cálculo é uma brincadeira, mas eu chegarei lá. O tempo vai depender principalmente de mim, do meu esforço, em abrir mão da minha ignorância e da minha preguiça. Estudar, aproveitar as oportunidades de ajudar, sem esperar coisa alguma em troca, porque infelizmente, meus irmãos, existe ainda ingratidão no mundo, e aquele que decide servir Jesus tem que lidar com isso, faz parte, está tudo bem. Nós não estamos ajudando esperando a gratidão de ninguém, nós ajudamos porque isso nos faz nos sentirmos úteis, vivos, plenos. É para isso que nós fazemos, é para isso que tem que ser feito, porque algumas pessoas nos ensinaram, nos ajudaram, nos instruíram e não esperaram nada em troca. Você se lembra dos seus professores da primeira série, da segunda, da terceira? Não acompanharam vocês. Entretanto, ajudaram vocês a chegarem onde chegaram. Fizeram parte da sua história, ainda que não fazem mais da tua vida, mas da tua história toda. Então vamos lembrar disso. Vamos acordar. Vamos ser felizes, só isso. Nós temos a oportunidade, ela está em nossas mãos. O controle é nosso. A escolha é nossa. Só falta, na maioria das vezes, vontade. Vamos fazer com que ela cresça a cada dia em nós. Albert Schweitzer diz que o exemplo não é a melhor forma de ajudar na evolução de alguém, é a única forma. E isso eu concordo com o Schweitzer. Realmente o exemplo é a única forma de realmente ajudar alguém a evoluir. Vamos ver Jesus como exemplo, guia e modelo que ele é, e vamos seguir dentro das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios limites. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, a casa, através do que me convidam. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. Que o Senhor dobre todas as bênçãos de suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas, da ignorância, das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre ele. Eu afirmo, sem nenhum medo, que por enquanto essa é a única coisa que eu sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus. Porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundícia. Encerro em definitivo com as palavras de Aurélio Agostinus, o bispo de Hipona, a quem carinhosamente chamamos Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus. Ele diz: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Fechamos os olhos e oremos, pedindo a Deus um amparo, principalmente um entendimento, para que a força brote com uma força muito maior de vontade, de energia, mas que essa força cresça exponencialmente, em progressão geométrica em nós, a partir desse momento. Mestre Jesus, soberano amigo, irmão querido de todas as horas, estivemos aqui, meu Senhor, mais uma vez reunidos sob o teu nome bendito.
sobre a tua égide soberana, sobre o teu amor incondicional, buscando em ti a verdade que por definitivamente irá nos libertar. Te suplico, meu Senhor, que tu nos ampare, nos abençoe, nos instrui-nos em tudo, para o bem sempre, para que possamos a cada dia que passa sermos melhores, seres humanos melhores, irmãos melhores, pais, filhos melhores, em tudo melhores a cada dia, que possamos, quando o desencarne nos visitar, quando a morte nos convocar a mudança de estado, que possamos ter a plenitude, chegarmos do outro lado em condições benéficas, que estejamos bem, que possamos reencontrar aqueles que partiram antes de nós, e que eles possam, com um sorriso no olhar, nos receber, nós possamos imediatamente abraçá-los, beijá-los, e retomarmos os seus colos. Ampare-nos, Senhor, para que também, quando estivermos do outro lado, e aqueles que virão após nós, possamos da mesma maneira recebê-los com carinho, com amparo, com amor, sempre com um sorriso estampado, dizendo: a esperança mantém-se viva, porque somos todos de um único Deus. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, em nome dos mentores e protetores dessa casa, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos para dar por encerrada a primeira parte desse trabalho, dessa noite de hoje, dizendo graças a Deus.